Sejam todos muito bem-vindos à Educação MZ. Hoje nós queremos falar de um conteúdo muito importante, que é referente ao plano de aula, planificação. Este tema é um dos grandes temas que vem inquietado na área do professorado, seja para o ensino primário, ensino secundário ou o que for. Então, tem muitas questões que têm se levantado no seio dos professores. Então, nós queremos trazer aqui 5 perguntas e nós vamos respondê-las aqui mesmo. Então, são coisas muito importantes, uma vez que já demos aqui o que é... Começamos aí com método, o que é método, falamos de planificação, tipos de planificação, falamos também de objetivos, como elaborar e elaboramos, e chegamos ao ponto de elaborar um plano de aula modelo. Então, hoje nós decidimos responder uma das perguntas que inquieta a muitos professores quando chega o momento de trabalho. Quando estamos no IFP, Instituto de Formação de Professor, a situação é a outra. É diferente quando estamos no ambiente de trabalho. Passamos por coisas e tudo mais, mas quando chegamos já na prática, o assunto é diferente. Aqui nós queremos responder 5 perguntas. Então, preste atenção e fique até ao fim, verás que poderás se beneficiar com essas perguntas que nós trazemos. Uma das primeiras perguntas mais importantes que tem se feito quando a pessoa começa a trabalhar, começa a sentir a pressão, é a seguinte: será que o plano de aula é importante? Claro que sim. Então, qual é a sua importância? O plano de aula é importante porque evita questões de equívoco no momento em que você estará a dar aula. Plano de aula é muito importante e também poupa tempo, ok? Você já terá um tempo determinado. Então, se você tem 2 tempos, então poderá usar exatamente 2 tempos. Então, isso ajuda na poupança de tempo. Em vez de você estar lá a improvisar tudo mais, então, quando você já tem tudo delimitado, então, esta é a importância de um plano de aula. O plano de aula tem muita importância para a área docente. O plano de aula é importante, sim. Pergunta número 2. É uma tarefa fácil planificar? Esta pergunta coloca-se quando o professor já está no ambiente de trabalho. Sai de casa, sai do trabalho, vai para casa, tem outras tarefas, às vezes ele é negociante, deve tentar combinar escola, negócio, e algumas vezes está a fazer faculdade, então deve combinar trabalho, faculdade e negócio. Então, torna-se uma tarefa um pouco complicada. Na verdade, planificar não é uma coisa fácil no seio de trabalho. Okay? Quando a pessoa já começa a trabalhar, as ocupações tornam-se maiores. Tem aí testes para corrigir, tem ainda planificação quinzenal, muita coisa. Deve elaborar provas, deve corrigir, deve lançar. Então, esse todo o trabalho acaba tornando difícil a planificação. Então, quando chega-se no momento de trabalho, o formando que saiu do IFP, que agora tornou-se professor, ele começa a ver que o tempo é pouco. O IFP tornava-se muito fácil de planificar, porque o trabalho era só planificar. Mas quando chega-se na escola, o professor apenas não trabalha com plano. Então, trabalha de diversas maneiras. Deve atender isso, mais aquilo. Então, planificar não é uma tarefa fácil. Eu poderia dizer que planificar é um trabalho, ok? Então, o professor tem trabalho de dar aula, assim como de planificar. Então, veja só, associar 2 trabalhos ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil. Então, esta é a resposta. Planificar não é uma tarefa fácil. Pergunta número 3. É bom dar aulas sem plano de aula? Como nós já acabamos de ver aqui acerca da importância do plano de aula. Evita imprevistos, evita gastar energia, poupa tempo. Então, nós descobrimos que, na verdade, não é uma boa coisa dar aulas sem plano de aula. Então, quando você vai à sala de aula sem planificação, então isso quer dizer que você foi apenas na sala de aula
para poder improvisar. Então, improvisar, o professor não pode fazer. Você improvisa, acaba já os alunos não tendo aquilo que eles queriam receber. Então, a recepção da matéria já não será exatamente como deveria ser. Então, não é bom dar aula sem plano de aula. Pergunta número 4. É possível dar aulas sem plano de aula? Sim, é possível dar aulas sem plano de aula. Como eu estava a dizer aqui, falamos da importância. Se o professor não planifica, isso quer dizer estará a improvisar. Mas sim está a dar a aula, mas improvisando, o que não é recomendado. Então, é possível sim dar aula sem plano de aula, mas não é recomendado. Entre o professor e o plano de aula, quem é o mais importante? Exatamente. Essa pergunta parece eu não dar resposta, porque pode criar tumulto. É uma pergunta muito difícil de responder. Entre o professor e o plano de aula, quem é importante? A última pergunta, a mais difícil de responder, até você pode, se calhar, ficar, mas como essa questão? E se calhar pode até criar polêmica. Mas é uma pergunta muito importante. Nós vimos aqui que o professor tem muita tarefa. Quando chega o momento de planificação, aquilo fica como que fosse um contra-choque, ok? A luta contra a lei da natureza. Então, planificar não é uma tarefa fácil, vimos isto. Então, quero trazer aqui uma pergunta que os professores até agora andam com ela nos seus corações e gostariam de ter a resposta. Então, fique atento, preste atenção. Vem aí a última pergunta, número 5. O professor faz essa pergunta muitas das vezes quando ele é cobrado o plano de aula, se calhar na sua escola com seu diretor pedagógico ou mesmo o diretor. Então, esta pergunta surge por causa da cobrança de plano de aula. E sempre se fala, professores, planifiquem. Sem planificação, quando você vai à sala de aula, já apenas está a brincar. Então, o professor acaba tirando essa pergunta. Será que eu e o plano de aula, que é o mais importante? Será que se o professor tiver apenas plano de aula, deixar o plano de aula na sala de aula, o plano de aula fará algo se eu não estiver presente? Então, eu não sei como é que posso responder essa pergunta. É uma pergunta difícil de responder. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero que vocês respondam aí nos comentários, porque se eu responder pode criar tumultos. É uma pergunta boa e os professores têm essa pergunta a nível do país. Não vou falar de outros países fora porque nunca tive experiência fora. Então, vou falar mesmo de Moçambique. Então, é uma pergunta muito importante. Entre o professor e o plano de aula, que é o mais importante? Será que se o plano de aula somente estiver lá na sala de aula, fará algo? Então, será que o plano de aula substitui o professor? Porque o que nós temos visto é que o plano tem sido considerado mais em relação ao professor. Quer dizer, dá-se mais consideração à planificação ou a plano de aula em relação ao professor. Quer dizer, o professor, como posso dizer, é a segunda opção e o plano é a primeira opção. Então, queremos ver aí as vossas respostas. Até a próxima oportunidade. Obrigado.